Doutor Eno Lobo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Muito obrigado, Marcos, bom dia a você, bom dia Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes do Panorama. Hoje o nosso tema do quadro Check-up no rádio com o médico otorrino doutor Eno Lobo é cirurgia nasosinusal. E aí, doutor Eno? Cirurgia nasosinusal é, como o próprio nome diz, toda cirurgia realizada na região do nariz ou dos seios paranasais, ou mais, como são mais conhecidos, os seios da face. O nariz, ele vizinho ao nariz, tem estruturas que se comunicam com o nariz, que são os seios paranasais. São cavidades ósseas, quer dizer, um oco dentro do osso que existe ao redor do nariz. De cada lado do nariz, existem 4 cavidades dessa. A maxilar, a frontal, a etimoidal e a esfenoidal. Isso do lado direito se repete do lado esquerdo. São 8 seios paranasais, portanto. E todos eles se comunicam com o nariz. A comunicação do seio paranasal com o nariz é um orifício muito pequeno. Você imagina aí o orifício da ponta de uma caneta, mais ou menos. É mais ou menos o diâmetro que tem de comunicação entre o nariz e os seios paranasais. Então, você pode imaginar que qualquer doença do nariz, ou vice-versa dos seios paranasais, facilmente afeta essa comunicação. Qualquer inflamação da mucosa do nariz ou dos próprios seios paranasais vai afetar essa comunicação, porque ocorrerá um edema nessa região, e esse edema, se perpetuar por um tempo mais prolongado, se durar mais tempo, pode causar doenças crônicas, tanto do nariz e principalmente dos seios paranasais. E nessas doenças crônicas, às vezes é necessária intervenção cirúrgica, às vezes a gente não consegue resolver com medicamento. Quando ela cronifica, quando ela passa muito tempo, às vezes a gente não consegue resolver isso só com medicamento. Aí é quando entram as cirurgias sinusais, quer dizer, as cirurgias dos seios paranasais. São cirurgias relativamente comuns, não é uma coisa rara a gente precisar intervir nessa região, precisar operar essa região. As mais comuns intervenções são as polipectomias. O nariz, ele é revestido por mucosa. Às vezes essa mucosa, assim também é nos seios da face, nos seios paranasais, existe um revestimento por mucosa. Às vezes essa mucosa, ela pode, por processo inflamatório crônico, sofrer uma alteração chamada pólipo. Ela cresce demais, forma como se fosse uma espécie de um tumor benigno, que ocupa toda a cavidade, às vezes, ou parte dela, podendo ocupar todos os 8 seios paranasais que eu falei, ou alguns deles só. E isso é uma espécie de um corpo estranho dentro do seio paranasal que causa doença. Obviamente causa doença, causa infecções de repetição, causa alterações do funcionamento normal dessa região. Quando isso ocorre, é preciso remover essa estrutura que se criou lá dentro. Eu diria que essa é a cirurgia sinusal mais comum. Existem as sinusites crônicas, que podem ser bacterianas, podem ser fúngicas, que muitas vezes são necessárias também intervenções nesse tipo de doença. Então, tem outras doenças também, os tumores malignos, outras alterações que a gente precisa operar, mas eu diria que as mais comuns são essas, ou pólipos, ou sinusites, infecções crônicas que requerem a intervenção cirúrgica. Agora, para quem é indicada a cirurgia? Para toda pessoa que a gente tenta resolver com medicamento uma doença e não tem chance de resolvê-la. O pólipo, por exemplo, a polipose nasal ou polipose nasosinusal, não tem nenhuma chance de ser resolvida, regredida totalmente com medicamento só. Uma hora que surgem pólipos nasosinusais, a cirurgia é realmente a solução definitiva. É a única chance de resolver definitivamente o problema. Mas existem outras opções assim, de tratamento. Às vezes a pessoa tem um pólipo e consegue conviver bem com ele sem necessária a cirurgia de imediato. Dá para às vezes passar meses ou às vezes até anos controlando com medicamentos sem que seja necessário a intervenção imediata. Mas digamos que para a solução definitiva, a cirurgia seria a opção, a única opção para a solução definitiva. Isso falando em pólipos. Eu perguntei isso porque um ouvinte perguntou aqui se a sinusite ela se cura, por exemplo, com a cirurgia nasosinusal, né? É muito fácil o público em geral confundir sinusite com outras alterações
mucosa do nariz e dos seus paranasais. Então, vamos lá, vamos definir melhor. Sinusite é toda a inflamação dos seios paranasais. Nem toda sinusite vai requerer a necessidade de intervenção cirúrgica. Existem as sinusites agudas, que são infecções que a gente consegue controlar totalmente com medicamento, que não tem por que a gente pensar em cirurgia nesses casos. A grande maioria, na verdade, a grande maioria das infecções ou das inflamações nasosinusais, a gente consegue resolver com medicamento sem precisar de cirurgia. A sinusite que precisa de intervenção cirúrgica é aquela sinusite crônica, é uma infecção, na maioria das vezes causada por bactérias. Em algumas delas são bem mais raras por fungos. E essas infecções, quando cronificam, que a gente não consegue eliminar, não consegue debelar a infecção através de medicamentos, a cirurgia é indicada. Então é a única situação em que a sinusite tem indicação de cirurgia. A única não, mas é a principal, digamos. Existem as sinusites agudas também, que causam infecção na vizinhança, por exemplo, no olho. A lâmina óssea que separa os seios paranasais do olho é uma lâmina da espessura mais ou menos de uma unha. A lâmina óssea que separa os seios paranasais do cérebro é uma lâmina óssea também mais ou menos da espessura de uma unha, talvez um pouquinho mais grossa do que uma unha. Então você imagine que uma infecção de uma cavidade dessa, ela pode, por contiguidade, atravessar a barreira óssea e atingir o olho, ou atingir o cérebro, por exemplo, a meninge, causar uma meningite. Não é comum, felizmente não é comum. Mas também não é impossível que ocorra. Nos casos em que ocorre uma complicação dessa, às vezes a intervenção na cirurgia, na crise aguda é necessária. Mas não é comum isso acontecer. A causa mais comum de intervenção cirúrgica em sinusites é a sinusite crônica. Agora, como eu estava dizendo, é uma estrutura de região muito nobre. Os seios paranasais, para se mexer em seios paranasais, tem que saber realmente muito bem o que está fazendo. Porque a vizinhança é muito nobre. Se você tem uma polipose grande, está operando, começou a adentrar o olho sem querer, que isso pode acontecer, se você continuar operando, você vai destruir parte do olho do paciente. Se você está operando e adentra a cavidade craniana, e a lâmina óssea é muito fininha, às vezes o próprio pólipo já tem corroído aquela lâmina óssea, e você na hora de operar pode também, sem querer, ao invés de estar operando dentro da cavidade sinusal, está dentro do crânio do paciente. Então é uma região nobre, é uma região difícil de operar, não é fácil, mas que muitas vezes é necessário e resolve totalmente o problema de saúde que o paciente está apresentando. Então é uma cirurgia tranquila, porém muito sensível, né? Sim, digamos, cercada de cuidados. Eu não diria que é além disso. É uma cirurgia que a gente tem que se cercar de mais cuidados do que uma cirurgia, por exemplo, de amígdala. A amígdala é uma cirurgia mais simples, muito mais fácil de ser executada. A cirurgia sinusal, ela tem essas particularidades por causa da vizinhança. A vizinhança é nobre e realmente, assim, a estrutura que separa seios paranasais de cavidade craniana, seios paranasais de olho, é uma laminazinha óssea muito fina. Então, tem que se ter realmente cuidados redobrados na hora de fazer uma cirurgia dessa. E por causa desses cuidados, dessa sensibilidade, quando o paciente toma conhecimento, alguns acabam desistindo, não? A grande maioria não. A grande maioria vê que realmente está precisando da cirurgia, sabe, é orientado dessas referências anatômicas que existem os riscos, como toda cirurgia tem riscos, e quando existe a confiança médico-paciente, o paciente confia no médico, e obviamente o médico tem que confiar no paciente também, depois dessa confiança estabelecida, é muito, muito raro algum paciente desistir. O processo de recuperação é rápido? Geralmente sim. Geralmente dentro de 30 dias o paciente está plenamente ou quase que plenamente recuperado. Quais são as orientações para a cirurgia? Existem cuidados preliminares para se fazer a cirurgia? Tem cuidados como todas as outras cirurgias, nenhum cuidado adicional. Tem, por exemplo, se o paciente é diabético, tem que controlar a diabetes. Se é hipertenso, tem que controlar a hipertensão. São os cuidados gerais para todas as cirurgias. Evitar obesidade mórbida, evitar as coisas que podem trazer complicações intraoperatórias. Seguir direitinho as orientações pré-operatórias de dieta, por exemplo, fazer o jejum de no mínimo 8 horas rigoroso. Então essas coisas normais de toda cirurgia, principalmente a que vai precisar de anestesia geral.
não tem cuidado pré-operatório muito diferente dos outros, não. No pós-operatório, o cuidado mais importante é evitar esforço físico, evitar muito calor para diminuir a chance de sangramento. O principal risco de complicação pós-operatório dessas cirurgias é o risco de sangramento, que é uma região que fica cruenta, a gente opera e deixa, não tem como pontear, obviamente, onde foi operado fica aberto para cicatrização por segunda intenção, então o risco de sangramento existe. Felizmente é bem raro acontecer, mas existe e a pessoa tem que seguir as orientações direitinho. Quando você disse ontem que ia falar sobre esse tema, eu fui pesquisar um pouco na internet e vi que pós a cirurgia, né, dois dos principais cuidados por exemplo, evitar suar o nariz. E eu queria já lhe perguntar o seguinte, se esse evitar suar o nariz tem que ser uma constante na nossa vida ou é só apenas após a cirurgia, quais são os riscos de você estar assoando muito o nariz? E também essa questão, se você já tinha um cuidado com a higienização da cavidade nasal, depois da cirurgia esse cuidado aumenta muito mais ainda, né? Eu sempre digo aos meus pacientes que a cirurgia sinusal, principalmente a nasal não, mas a cirurgia sinusal é quase um casamento. Depois de realizar a cirurgia, o médico não pode abandonar de forma nenhuma o seu paciente e vice-versa, o paciente tem que ter um segmento regular. Porque alguns dos problemas que a gente opera, principalmente a polipose, ela tem uma tendência natural de voltar. Do jeito que ela se formou uma vez, ela pode reformar, ter nova formação de pólipos, mas a gente tem como diminuir muito, muito mesmo a chance disso voltar com um segmento regular. Eu tenho um paciente operado há mais de 10 anos, ela vem mais ou menos regularmente, quando surge qualquer novidade, digamos assim, diferente do que ela já é habituada a sentir, ela corre para o consultório e ela tem uma tendência muito grande de voltar ao pólipo. Já teve mais de uma vez, mais de 10 vezes, eu acho que eu peguei ela querendo formar pólipo, não formou porque ela foi diligente, ela foi ao consultório na hora certa, a gente com o medicamento consegue bloquear aquela evolução. Então, isso é muito importante, o segmento pós-operatório é muito importante para a prevenção de recidivas, principalmente de pólipos. Em relação a assoar o nariz, a gente, mesmo quem não tem doença nenhuma nasal, nenhuma doença sinusal, tem que ter cuidado na hora de assoar o nariz. Nada exagerado faz bem a ninguém. Tudo demais é veneno, como se diz por aqui. Então, assoar o nariz pode com cautela, sem exagerar na força, não adianta querer tirar toda a secreção que você acha que tem dentro do nariz de uma assoada só. Tem que ter parcimônia, tem que ter cautela na hora de assoar o nariz. Se você põe força demais, algumas coisas podem acontecer. Primeiro, existe a comunicação do nariz com os seios da face. Se você jogar muito ar sob pressão alta para dentro dos seios da face, você pode ocasionar uma fístula, uma fissura num daqueles ossinhos que eu falei que separa o seio da face, do olho e também do cérebro. Então, nada de exagerar na força. Existe uma comunicação também do nariz para o ouvido, um canalzinho que comunica. Muitas vezes a pessoa que está assoando o nariz sente aquela pressão no ouvido. É sinal que está botando força demais, está jogando ar sob pressão muito alta para dentro do ouvido e também pode ocasionar fístulas dentro do ouvido. Então, nada de exagero faz bem a ninguém. Ter cuidado na hora de assoar para não exagerar na força. É proibido o paciente que está operado assoar o nariz totalmente? Não. Você lavar o nariz e dar uma leve assoada para tirar aquela secreção que está dentro, é permitido, contanto que você use uma força bem leve na hora de assoar. Aqui no nosso WhatsApp tem várias perguntas. Doutor Enio, meu filho sente uma coceira grande do nariz e qualquer cheiro que sente agrava a situação. O que é que pode ser? Grande chance de ser uma rinite, algum processo alérgico do nariz que causa esses sintomas aí. A rinite, na maioria das vezes, não tem indicação de cirurgia, é com tratamento medicamentoso que se controla, mas se controla com certa facilidade, não é uma coisa difícil de controlar não. Embora, se for realmente um processo alérgico, tem tratamento, controla, mas não existe uma cura definitiva. Passar um medicamento para nunca mais o paciente sentir, infelizmente, essa não é uma realidade. A gente consegue controlar. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Gostaria de fazer uma pergunta pro médico aí. O problema da minha menina é de nariz, assim, mas só que ela, quando ela fica grávida, ela vai pro terceiro filho agora. Na primeira gravidez ela não teve esse sangramento.
Aí agora no segundo, que o bebê está com 9 meses, ela sangrava muito pelo nariz. Tinha hora que ela estava assim, quando o sangue saía escorrendo. E agora ela está grávida de 7 meses, continua o sangramento, mas ela só teve dessas 2 gravidezes, esse sangramento. Da primeira filha ela não teve. Aí eu gostaria que o doutor me falasse alguma coisa, porque eu sei que ele não está... mas é tudo no nariz, né? Dá certo. Aí eu gostaria de saber, porque é só quando no período que ela está grávida. Foi no bebê dela que está com 9 meses e nessa gravidez agora. Ela está assim, ontem mesmo ela foi tomar a vacina, chegou toda suja de sangue, que o nariz sai sangue de palmo em palmo. Aí eu gostaria que ele me esclarecesse isso, por favor. Que situação, né? Isso é relativamente comum, Marcos, não é uma coisa rara não. Em primeiro lugar, não tem problema nenhum que ela pergunte algo que a gente não está falando sobre isso especificamente aqui no tema. O tema da entrevista é mais para a gente tecer comentários sobre um certo assunto, mas nada impede que outros assuntos sejam perguntados sem problema nenhum. Em relação ao caso dessa jovem, é algo bastante comum de se ver. O sangramento nasal na região da gente já é comum. Na grávida é mais comum ainda. Por quê? Na mulher grávida existe um aumento de volume de sangue circulante. A mulher produz mais sangue do que a que não está grávida, porque ela tem que suprir a si mesma e tem que suprir ao feto, ao bebê que está na barriga. Então esse aumento de volume circulante também aumenta a chance de ocorrer sangramento nasal. O nariz da gente ele é muito vascularizado, tem muitas veias. O clima da gente favorece o sangramento porque resseca a mucosa nasal. Esse ressecamento às vezes provoca microfissuras, pequenas rachaduras nessa mucosa, e essas rachaduras podem atingir o vaso sanguíneo. Quando ocorre isso, há sangramento, há epistaxe, que é o nome correto desse sangramento nasal. Na mulher grávida, por esse aumento de volume de sangue circulante, os vasos ficam mais calibrosos, ficam mais expostos, digamos assim, do nariz. E dessa forma são mais propensos a romper e a sangrar. Então é isso que acontece com ela. Se for uma coisa que venha incomodando, parece que vem, está sangrando com bastante frequência, tem tratamento para isso, tem como contornar a situação. Ela não precisa passar os 2 meses de gravidez que tem daqui para frente sangrando, não. Ela tem como contornar isso. Ok, então, tem mais perguntas chegando, bom dia. Doutor, bom dia. Eu tenho um filho que ele só dá um espirro, tampão no nariz. É perigoso ou não? E aí, Tônia? Não é o ideal. O espirro é uma contração muito brusca da musculatura respiratória para expelir alguma coisa que o organismo julga que está atrapalhando, seja na via aérea superior ou na via aérea inferior. Então, com essa contração brusca, ele joga ar sobre alta velocidade de dentro para fora. Na hora que você tenta bloquear o fluxo desse ar, tampando o nariz, esse ar vai buscar outros caminhos, vai tentar sair por outro caminho. Se não tem como sair pelo nariz, ou vai sair pela boca totalmente, ou vai buscar esses caminhos que eu falei, para dentro dos seios paranasais, para dentro do ouvido, e isso pode ser lesivo para essas estruturas. Então não é recomendado que se tente segurar o espirro dessa forma, não. Deixa sair pelo nariz, que é o caminho natural dele. Geraldinho morre de medo de espirros, né? Se a gente espirrar aqui, ele corre léguas, né? Mas nem sempre, o espirro sempre é sinal de que alguém pode estar com gripe, Não. e agora a moda agora é a Covid, né? Não, nem sempre. Espirro é como eu disse, é uma defesa do organismo. O organismo está interpretando que tem algo na sua via respiratória que pode causar risco. Às vezes uma partículazinha de poeira, às vezes excesso de secreção que o organismo está produzindo em defesa do próprio organismo, como no caso de gripes, de resfriado do Covid. Então o organismo tenta expulsar aquele corpo estranho, aquela coisa que o próprio ser está interpretando como prejudicial à sua saúde, e é um reflexo que se desencadeia, que é o espirro. Nem sempre vai ser sinal de doença mesmo, não, de infecção, não. Às vezes, como eu disse, você respirou muita poeira, o seu organismo tenta expulsar aquele excesso de poeira para não lhe causar prejuízos maiores. Então espirro é um aliado, né? É um aliado até certo ponto, como tudo. Espirrar uma vez, 2, é benéfico. A pessoa passar o dia espirrando, quem espirra muito sabe que isso é muito incômodo. Então, até certo ponto, até certo limite, o espirro não traz prejuízo à saúde de ninguém, pelo contrário, às vezes até ajuda. Mas
espirros repetitivos o dia inteiro é muito incômodo. Quando isso acontece, é porque a doença está persistindo, existe alguma doença realmente e tem que ser tratada para aliviar o sintoma. Tem mais perguntas? Bom dia, Marcos Dantas. Eu queria fazer uma pergunta para Dr. Enio. Dr. Enio, eu sinto como tipo escorrer alguma secreção do nariz para a garganta e tem dia que eu sinto mau cheiro no nariz. E aí, doutor Enio? Relativamente simples de explicar também. Nariz e seios paranasais, ou seios da face, são revestidos de mucosa, como eu disse anteriormente, e toda mucosa produz muco. Esse muco é essa secreção que ela está sentindo. Então ele é produzido dentro dos seios da face, é produzido dentro do nariz. Existe um movimento chamado movimento mucociliar, tem pelo, uma espécie de uns pelinhos nessa mucosa. Esses pelinhos fazem um movimento, sempre no mesmo sentido, para tentar empurrar o muco naquela direção. Sai de dentro do seio da face para esse orifício que eu falei de comunicação, empurrando para o nariz, e do nariz desce para a garganta, sempre nesse sentido. A natureza criou esse mecanismo para que a gente não fique com a secreção acumulando, digamos assim, nem dentro dos seios da face, nem no nariz. E nem fica o nariz escorrendo o tempo todo. Então esse é um caminho natural, de dentro do seio da face para o nariz e do nariz para a garganta. Quando ocorre um aumento de produção de muco, que aí geralmente é algum processo inflamatório, uma rinite alérgica, uma alergia ou qualquer inflamação que seja, a pessoa passa a perceber essa secreção drenando, descendo do nariz para a garganta. Então isso aí é um sinal de alerta que alguma inflamaçãozinha está ocorrendo no nariz dela. Ela, permanecendo com esse sintoma, deve fazer uma avaliação para ver o que é que está causando essa inflamação e tratar. Não é para ser percebido. Essa é uma alteração que só é percebida quando existe doença, quando existe inflamação. Porque esse é um mecanismo natural. A secreção desce para a garganta, só que a gente não percebe em quantidade normal. Olha, doutor Enio Lobo, ele é médico otorrino, está na Clínica Cardioquide, na Rua Augusto Monteiro, 1248, aqui no centro de Caicó. Telefones 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 98154-4453. Doutor Enio Lobo, médico otorrino, atende na Clínica Cardioquide, aqui no centro de Caicó. Toda quarta-feira está aqui no nosso Panorama 95. Doutor Enio, bom dia, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a você, bom dia aos ouvintes, um bom dia a todos e até quarta-feira, se Deus quiser. 8 horas 13 minutos, confirmando 8h13.